Informamos que a última palestra, intitulada Fortalecimento do Sistema Nacional de Controle Externo, Desafios e Perspectivas, será ministrada pelo ouvidor desta Corte de Contas e vice-presidente de Desenvolvimento do Controle Externo da Atricom, conselheiro Carlos Hanna. O palestrante é formado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, pós-graduado em Direito Público pela Universidade de Vila Velha e também cursou Engenharia no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, UITA. É servidor do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo desde 1995, onde ocupou diversos cargos de destaque. Em 2008, tomou posse como conselheiro na vaga reservada aos auditores e, em 2009, foi eleito corregedor-geral do Tribunal de Contas para o biênio 2009-2010. Foi presidente do Tribunal de Contas no biênio 2012-2013 e, em 2017, tomou posse como ouvidor deste tribunal, além de assumir a vice-presidência de Desenvolvimento do Controle Externo da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom. Senhoras e senhores, com vocês, o conselheiro ouvidor Carlos Hanna. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Energias positivas. É uma honra, uma alegria muito grande estar aqui representando o presidente da Atricom, conselheiro Fábio Túlio, e em meu nome também, para dar as boas-vindas a todos. E estava no intervalo falando com a Gildenora, me sinto até um pouco emocionado, e como se fosse o pai de uma criancinha que cresceu e começou a dar os primeiros passos sozinhos. Em 2012, eu estava na gestão aqui do tribunal como presidente e tivemos a honra de iniciar o programa, o Projeto Cidades. E já pensamos naquela época utilizar a contabilidade pública, já o plano de contas da STN. Já pensamos naquela época fomentar e motivar os municípios, mesmo antes de ser obrigatória a utilização, que se utilizasse o plano de contas. E conseguimos, na nossa gestão 2012-2013, colocar o sistema, o projeto Cidades de pé. E fico muito feliz que o projeto continuou, deu frutos, mas eu não posso deixar de fazer uma breve e sincera homenagem àqueles que iniciaram o projeto. Ressaltar que os frutos que estão sendo colhidos hoje pelo Tribunal do Espírito Santo é resultado de um trabalho de uma equipe formada por técnicos do próprio tribunal, contadores e analistas, que contam com uma experiência de mais de 18 anos trabalhando no desenvolvimento de sistemas. O que o Cidades, produto resultante do projeto 6.1, constante do portfólio de projetos do Tribunal para o biênio 2012-13, foi idealizado por essa equipe que, ante as mudanças que ocorreriam na contabilidade pública, visando adequá-las às normas internacionais, a partir de 2013, sugeriu o desenvolvimento de um novo sistema em substituição ao sistema antigo, SISAUD, que era o Sistema de Prestação de Contas do Tribunal de Contas. Eu peço licença para citar o nome das pessoas que compunham a equipe. Como patrocinador do projeto, secretário-geral de Controle Externo, Márcio Batista Marinô, gerente de projeto, Silvio Roberto Lessa Amin, e a equipe, os contadores Antônio José Bolsoni, Luiz Gustavo Carvalho, Marcelo Rodrigues da Rosa, Regiane Maria Luque de Carvalho, Solange Maria de Barros Moselli, os analistas de sistemas, Gleidson Bertolo, Otávio Ribeiro Mota Júnior, Rogério Oliveira de Jesus e Sandro Tonino da Silva. Eu peço uma salva de palmas à equipe. Foram momentos difíceis,
mas compensadores. E quero cumprimentar a todos os presentes, agradecer a participação dos meus colegas conselheiros que vieram de outros estados, dizer que Vitória é uma das melhores cidades de qualidade de vida do Brasil. Nós, capixabas, eu sou capixaba de coração, consideramos a melhor. Mas existem alguns requisitos que para nós não são tão importantes, mas não nos colocam sempre em primeiro lugar. Mas isso não tem problema. Isso é estatística, né? Dizem que estatística, um conceito bom de estatística, é a arte de torturar os números até que eles confessem. E torturando os números, Vitória está sempre em primeiro lugar para nós, capixabas. É uma honra falar do fortalecimento do Sistema Nacional de Controle Externo e falar dessa parceria com a STN me faz lembrar a briga que nós temos, tio Denor, de conseguir a tão falada melhoria ou mudança no sistema tributário brasileiro. Sempre alguém vai dizer que está perdendo. Ao tentar harmonizar conceitos, ao tentar harmonizar entendimentos, sempre algum estado vai dizer, mas com esse entendimento eu saio perdendo. Se mudar o conceito da receita corrente líquida, eu vou ficar com percentual de gasto pessoal acima do limite. Se for considerado esse entendimento do artigo 42 da LRF, o meu município aqui vai ficar respondendo da Lei 10.028. Então, sempre vai ter um estica, puxa. Mas nós não podemos desistir. Temos que continuar trabalhando para conseguir essa harmonização. Às vezes, conseguimos vencer. Às vezes, não. Mas não podemos desistir. A nossa agenda hoje, prometo ser rápido, falar um pouco do contexto histórico e atual, atuação dos tribunais de contas e algumas perspectivas. Já superamos alguns desafios. Conseguimos, na década de 80, superar o desafio da democratização no país, as eleições diretas. Só que, como bom brasileiro, abusamos disso e hoje temos mais de 35 partidos. Conseguimos estabilizar a moeda com o Plano Real, que parecia impossível controlar a inflação, mas conseguimos. Conseguimos implantar essa famigerada ou bendita lei de responsabilidade fiscal, que ainda hoje nós estamos discutindo conceitos que eu entendo que não deveríamos estar discutindo mais, mas estamos discutindo e vamos continuar discutindo. Melhoramos o acesso aos bens de consumo da década de 2010, mas também abusamos do crédito que nos foi concedido. Aqui muito se falou que não se deve falar de corrupção, mas eu quero lembrar um pouco sobre a corrupção, que é um mal que os tribunais de contas têm a ver, sim. Nós não podemos nos dar o luxo de ignorar, e aí não é nenhuma propaganda de nenhuma revista, mas são vários, são todas, falando que é um problema. E aí eu canso de ouvir a pergunta, onde estavam vocês, tribunais de contas? Onde estavam vocês, órgãos de controle? Não fizeram nada? Não detectaram os movimentos? E se detectaram, por que não informaram? E se informaram, por que não informaram o superior depois que a primeira informação não deu em nada? Nós temos que fazer meia-culpa. Só vamos superar os erros se reconhecermos que erramos. E os órgãos de controle, todos, nós erramos. Todos nós. Controle interno, externo, Ministério Público, Judiciário, todos nós erramos. E aí, qual é a percepção que nós temos? Estamos lá no final entre a percepção de corrupção.
e não melhoramos. Mas eu acredito que nós vamos superar, como superamos também o desafio da hiperinflação. Estima-se uma perda da ordem de 1 a 4% do PIB, a perda com a corrupção. Ah, mas a perda com a gestão deficiente também é grande, mas é uma perda muito significativa que nós não podemos nos dar ao luxo de dizer que isso é de sua menos importância. Não é. Segundo a CGU, de cada 4 prefeituras fiscalizadas, de cada 5 prefeituras, 4 têm problemas. E eu sinto... Tem alguém da CGU aqui? Eu sinto falta da CGU voltar a fazer a fiscalização nos municípios, como fazia. E não sei por que deixou de fazer. Tinha o sorteio do bem e tinha o sorteio de acordo com a remessa de recursos federais aos municípios. Está aí uma agenda que poderia ser retomada, que era uma excelente agenda. E quais são as preocupações dos brasileiros em 2017, a última pesquisa? A corrupção está tecnicamente empatada com o desemprego. Então, não podemos deixar de tratar de corrupção como órgão de controle. Está na agenda, sim, e não é uma questão de menos importância. A preocupação da corrupção está maior do que a da saúde e maior do que a segurança, apesar de mais de 60 mil homicídios por ano. Estima-se que a redução de apenas 10% do nível de corrupção aumentaria em cerca de 50% a renda per capita brasileira, segundo dados da FGV, Fundação Getúlio Vargas. A CGU de 2003 a 2007, também são dados concretos, indicam que 25% dos valores repassados aos municípios para a saúde foram desviados. De cada R$10, R$2,50 eram desviados. Isso até 2007. Eu tenho certeza que se a CGU fizesse esse levantamento de 2008 para frente, o percentual seria maior. Cruzamento de dados, isso aqui é o mais triste. O cruzamento de dados entre os indicadores educacionais dos municípios auditados coincidem com o de maior índice de corrupção. Será que é mera coincidência? Ou será que se eu atacar a corrupção, eu vou melhorar também os indicadores sociais? Eu penso que sim. E aqui é um dado do domingo. A Folha de São Paulo, ela trouxe um índice interessante, o ranking estadual de eficiência da Folha, onde avaliou a eficiência 17 indicadores agrupados em 6 elementos: saúde, educação, segurança, infraestrutura e mais renda per capita e finanças. E ao nos debruçar sobre esses indicadores, olha que interessante, quando foi analisar as finanças dos estados, tem uma ressalva de todo tamanho. A receita dos estados não deu para fazer da receita corrente líquida. Como assim? Porque cada estado tem uma metodologia referendada pelo seu respectivo Tribunal de Contas. Está aí. Então, pegou como indicativo de receita, a receita total, que não exclui nada. Mas, olha que interessante, está pequenininho, mas Santa Catarina aparece como o estado que tem as entregas mais eficientes. São Paulo está em segundo, Paraná em terceiro, Pernambuco e Espírito Santo estão empatados, 0,517. Eu não sei qual foi o critério de desempate, porque pelo que eu li na Folha, eu não encontrei critério de desempate. Mas, de qualquer maneira, são 5 considerados mais eficientes.
e os 15 estados são considerados pouco eficientes ou ineficientes por esse critério. Vale a pena nos debruçarmos. E o que nós estamos discutindo aqui hoje tem tudo a ver com essa pesquisa. Nós podemos mudar essa realidade. Mais do que isso, os estados que têm a sua base em industrialização são os que dependem menos de verbas, transferências voluntárias, são mais eficientes. E uma coisa preocupante, em 10 anos, aproximadamente metade dos servidores públicos estarão aposentados. Pode ser uma tragédia se nós não tivermos, a partir de hoje, um modelo de transição, substituição dessa mão de obra. Mais jovens na escola, médicos e leitos em hospitais, redes de água e de esgoto, melhores rodovias e menores índices de violência. Isso que foi avaliado. Estados com base na agricultura, administração pública e repasse da União se saem pior no ranking. Base industrial de serviço, que tem impacto direto na arrecadação e no PIB, se saem melhores. E tem uma forte correlação entre o IDH e o ranking apresentado pela Folha, que revela altas taxas de mortalidade infantil e homicídios, que são exatamente naqueles estados que têm os menores índices de eficiência. E nem sempre a maior renda per capita significa serviços mais eficientes. E mostra o panorama com a queda da receita e de investimento e o aumento das despesas com servidores ativos. É um dado que vale a pena a gente debruçar depois. Mas qual o papel dos tribunais de contas? Tem a ver com a saúde, sistema prisional, habitação, infraestrutura, educação, previdência. E como mudar essa realidade? Isso é um problema. Já sabemos que atuamos na fiscalização contábil, financeira, orçamentária. Já sabemos que temos que apreciar as contas dos ordenadores de despesa, fiscalizar a aplicação de qualquer recurso. Mas como fazer isso? Como melhorar? A apresentação aqui do Rodrigo Lubiana, ele falou que nós devemos pensar maneiras diferentes. Como melhorar nossa atuação? A nossa efetividade, principalmente. E aqui, mais uma reflexão. A corrupção é um fenômeno que é estudado, existem até cursos de mestrado, de doutorado, e tem uma equação. A corrupção, ela é diretamente proporcional ao grau de monopólio de serviços públicos. Quanto maior o monopólio, maior a corrupção. Também proporcional ao poder discricionário de quem toma decisão. Então, quanto mais aberta a possibilidade de se tomar decisões sem ser com alguma vinculação, maior corrupção. E é inversamente proporcional à accountability, a responsabilização e a transparência. Nós podemos atuar, com certeza, e fazer com que o custo da corrupção seja mais elevado. Fazer com que a probabilidade de ser pego seja maior. Tem um artigo antigo do professor Canitz, que ele falava, se não me engano, de 2008 ou 2009, e ele falava sobre a corrupção, e ele dizia: o Brasil não é um país de corruptos. Corrupção tem no mundo inteiro. O Brasil é um país pouco auditado. A proporção de auditores por grupo de 100 mil habitantes é muito pequena no Brasil. Temos poucos auditores. Ainda consideramos um gasto auditoria e não um investimento. Ainda consideramos como um peso ter que receber o auditor. Ainda olhamos de cara feia quando alguém vai nos prestar uma informação que pode melhorar a nossa gestão. E temos que fazer com que seja mais custoso
que haja uma probabilidade maior de ser pego e também efetivamente aplicar as sanções. E isso começou a mudar de pouco tempo para cá. Mas vamos só mais um pouquinho. Como melhorar? Alguns países que eram corruptos, não vou nem dizer a Suécia, porque já tem um tempo razoável, mas Singapura. Então, temos que ter bons salários, sistema de meritocracia, uma cultura de excelência na função pública. É comum a gente verificar um certo desdém, às vezes, de carreiras de serviço público. Não podemos. Unidades anticorrupção independentes, denúncia de casos de corrupção, vontade política que tem que ter, mas abordagem sistêmica e integrada. Aqui a palavrinha-chave é integração. E o que nós tratamos hoje cuida de integração. E é isso que nós precisamos investir cada vez mais. Então, como melhorar ou reduzir a corrupção? A crença da não tolerância, que ainda somos tolerantes. Ah, mas o coitado do prefeito. O prefeito não tem obrigação de conhecer das leis, ele não é advogado, ele não tem obrigação de conhecer das obras, que ele não é engenheiro. Como assim? Ele colocaram um revólver na cabeça dele para ele ser prefeito? É isso? Temos que garantir a crença no sistema de punição de grandes corruptos. Começou isso agora no Brasil. Aumento da transparência, novas tecnologias, foco na fiscalização e estímulo para a obtenção de novas provas e empoderar a população. Bom, rapidamente, como que a Tricom tem tratado desses temas? Nós temos atuado na prevenção, análise de conformidade, inteligência e integração. Para cumprir nosso papel, nós investimos muito num programa de qualidade e agilidade do sistema dos Tribunais de Contas, chamado Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas, baseado em mecanismos internacionais da Intosai, o SAI-PMF. Os olhos do Gened brilham quando a gente fala no SAI-PMF. É uma ferramenta sensacional. Na rede Infocontas, que isso já nos dá uma cultura de compartilhamento, de confiança, protocolos rígidos, trabalhar em rede, Observatório de Despesa Pública, ODP, do Tribunal de Contas, a rede Siconv, que tem um papel importante, principalmente para os gestores que recebem recursos voluntários, e a ENCLA, que tem um papel também muito importante na integração dos principais setores. E trabalhamos também em outras frentes. A Tricom tem uma PEC que fala da composição do CNTC, mas também de uma lei processual, que é o padronizar, que é o mais importante. Para quem não conhece o que é a ATC, desde 2012 que nós discutimos a necessidade de uma ferramenta no plano estratégico, o primeiro diagnóstico foi em 2013, foi criado o programa que é a ATC em 2014, tivemos uma medição em 2015 e o segundo ciclo em 2017. É uma revolução silenciosa que nós estamos vivendo. Embora não há ranqueamento e a divulgação das informações são a critério de cada Tribunal de Contas, mas nós observamos que há um interesse dos tribunais em melhorar a sua pontuação, em participar ativamente desse sistema. São diversos níveis, e aqui eu foco que a Tricom estabeleceu uma meta ousada no seu planejamento estratégico, que até 2023 a pontuação nacional seja no mínimo nível 3, que é o nível estabelecido para os indicadores. Como que é estruturado esse marco de medição? São 8 domínios, são 28 indicadores, 86 dimensões, com mais de 500 critérios. É uma verdadeira radiografia, ou uma tomografia computadorizada, colorida, em 3 dimensões,
da estrutura dos tribunais de contas. Importante a STN conhecer essa ferramenta e como que nós trabalhamos. Como que estamos hoje? Nós, da nossa meta até 2023, 14% nós já conseguimos. Como que nós estamos nos demais níveis? Independência funcional, estamos bem, quase 100% dos tribunais atendem o marco constitucional. Plano estratégico também, praticamente todos os tribunais têm, e aí são ajustes que nós precisamos fazer. Mas estrutura e recursos humanos, precisamos melhorar. E as ações de controle? A população cobra muito isso. Celeridade. Temos que melhorar muito. Aderência às normas, 50%, e os resultados, precisamos melhorar bastante os resultados. Então, a gente consegue entender por que nós não nos antecipamos, por que nós não fomos mais efetivos nesses eventos todos de corrupção e crise fiscal que assolou não só o governo federal, mas os estados e os municípios. A crise fiscal, fazendo analogia com o acidente aeronáutico, aí lembrando da minha época que eu era piloto da Força Aérea Brasileira, um acidente nunca tem uma única causa, é uma sucessão de fatores. O que aconteceu com o Brasil, a crise fiscal, não é uma única causa, é uma sucessão de fatores que foram negligenciados, uns mais e menos, que chegou nesse ponto. Mas tem como resolver. Uma das estratégias nossas é a Rede Nacional de Informações, voltada para o controle externo. A Tricom e o IRB trabalham em conjunto desde 2013, quando ela foi criada. Cada Tribunal de Contas tem a sua unidade de informação estratégica, que vai produzir conhecimentos para atividade de inteligência para o controle externo. Não adianta querer dar tiro no escuro. A gente não vai... A chance de acertar é muito pouca. Então, temos que trabalhar com inteligência. E viabilizar o intercâmbio de dados e informações qualificadas para o processo decisório. É isso que nós estamos tratando. Temos uma estrutura boa. Hoje, existe um laboratório no TCU, já são 85 bases, mais 16 terabytes de informação, 49 parceiros, já conta com mais de 400 usuários. É aqui, Gildenora, que nós falamos que é importante um convênio da Rede Infocontas, direto com o governo federal, para que possamos, via TCU, sem excesso de burocracia, ter acesso a essas bases, que hoje nós temos, mas fazendo convênios com cada Tribunal de Contas e o governo federal. Não há necessidade. Com a Rede Infocontas, a gente pode fazer de maneira otimizada. Basicamente, nós temos diversas bases, algumas próprias, outras custodiadas, são repositórios, os dados são tratados de forma inteligente, vamos obter cruzamento de dados, uma análise preditiva, o que vai acontecer, uma análise de vínculos, painéis gerenciais. Nós temos um exemplo aqui no Espírito Santo de painel gerencial, que é o painel de controle, que todo mês mostra como é que estão os limites de todos os poderes do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública e do Ministério Público. Está disponível na internet, no portal do Tribunal. Isso facilita muito o trabalho do auditor. Qual é o desafio? Que essa ferramenta seja utilizada pelo próprio auditor que vai planejar sua auditoria e compartilhar. Transparência. O Rodrigo, como é que ele se chama? Não é Lubiana, não é? Zanotti. O Rodrigo, nós chamamos de Rodrigo Lubiana aqui. O Rodrigo Zanotti e Lubiana, ele falou na avaliação dos portais de transparência. Nós avaliamos em 2015 mais de 233 itens para o Poder Executivo e mais de 210 para o Poder Legislativo. A ENCLA também
fez uma avaliação, o Ministério Público Federal também fez, mas o nosso, sem querer puxar a sardinha, mas ficou mais completo, e nós estamos oferecendo. E fizemos outra avaliação em 2017, só que a imprensa divulgou, então foi criada uma competição do bem. A média de atendimento do executivo saltou de 42% para mais de 70%, do legislativo de 38% para mais de 60%. Aqui, quanto mais verde, melhor. Em 2015, quase não tinha verde. É um reflorestamento transparente que nós conseguimos aqui, sem aplicar uma única sanção aos prefeitos e presidente de Câmara, apenas fomentando a transparência. Tem uma Câmara do município do interior daqui do estado, que a propaganda dela é o seguinte: nós somos a Câmara municipal mais transparente do estado, depois da capital, que é a Câmara de Guarapari, que ficou em segundo lugar como a Câmara mais transparente. Então, são ferramentas que nós podemos compartilhar e divulgar, e quem ganha é a sociedade. Também para as câmaras, houve uma mudança significativa. Então, é possível melhorar. Já encaminhando para o final, aqui, como que nós podemos melhorar a cooperação? E aqui eu trago uma experiência bem sucedida dos tribunais, por isso que eu acredito nessa parceria, que ela pode dar bons frutos, que nós já fazemos a parceria com a Polícia Federal, com o Ministério Público e também com as polícias militar e civil, para melhorar a produção de provas. Às vezes, apurar ilícito, nós, tribunais de contas, não conseguimos sozinhos, porque nos falta, às vezes, técnicas especiais, não temos escuta, não temos quebra de sigilo, às vezes também acessar algumas informações, como documentos protegidos por sigilo, e aí é um convite à Receita Federal que eu sempre faço: podem confiar nos tribunais de contas, que nós não vamos quebrar sigilo de ninguém, apenas compartilhar informações sigilosas, mantendo o grau de sigilo. E também o Ministério Público não tem conhecimento do negócio, de como que se processa uma licitação, como é um contrato administrativo. Então, precisamos unir o conhecimento do negócio. Quando a gente consegue fazer isso, o trabalho conjunto, ele dá bons resultados, com certeza. E nós conseguimos, por meio de acordo de cooperação, apurar esses indícios. Eu tenho certeza que os tribunais que ainda não aderiram, mas vão aderir, vão perceber que há uma melhora significativa no fluxo de informações. Não vou falar aqui das vantagens que já foram muito bem explanadas aqui, mas eu vejo novos horizontes. A palavra de ordem: cooperação e integração entre os órgãos. Só assim nós vamos melhorar. Um vai complementar o que o outro tem de melhor. Confiança. Às vezes nos falta confiança. Essa informação é minha. Eu não quero repassar para o outro órgão. Se eu repassar para o outro órgão, o que vai acontecer? Temos que quebrar essa cultura. Já estamos quebrando, mas ainda ela persiste. Às vezes só existe informação de mão única. Às vezes se quer a nossa informação, mas não quer fornecer a informação do lado de lá. E o interesse maior é o interesse público, é o interesse da sociedade em melhoria, principalmente da condição de vida da população. É isso que nos cabe. É o artigo 3º da Constituição Federal, os objetivos fundamentais da República. Não podemos esquecer disso. E aqui eu faço um convite e pedir o apoio do governo federal
para nos ajudar. Não existe um sistema único de acompanhamento de obras no Brasil. Nós, tribunais de contas, estamos desenvolvendo um que congrega todas as bases existentes. Nós demos um nome simpático, Sistema Nacional de Controle Orientado de Obras Públicas. Cada obra vai ter uma única identificação. Podemos compartilhar isso. Imagina quantos recursos que são repassados por uma obra já existente. Nós temos casos de prefeitos que vão prestar contas, pega o recurso do governo federal, às vezes até de um ministério e de outro. Aí, para prestar contas de um, tira a foto de uma cabeceira da ponte. Para prestar contas de outro, vai para outra cabeceira e tira outra foto. E ninguém confere. E bate o carimbo lá que está ok. Às vezes nem carimbo de ok tem. E o dinheiro é repassado e não se confere. É uma possibilidade muito interessante. Também temos que ficar atento nas mudanças. Estamos trabalhando nisso, o alinhamento do QATC, na nova versão do SAI-PMF de 2016. Então, existe uma comissão, são vários grupos de trabalho, estamos trabalhando nisso. Revisão dos indicadores e mais. O TCU sugeriu que nós mudássemos alguns indicadores para que pudesse medir melhor algumas diferenças entre o próprio TCU, os tribunais estaduais e os tribunais dos municípios. Então, estamos trabalhando nisso. E o TCU, não tem ninguém TCU aqui não, né? Mas eu vou fazer elogio, então não tem problema, posso falar. O TCU está nos ajudando muito nisso. Pegando a experiência deles no SAI-PMF, para que a gente possa estar na versão 2019, também está incluindo o TCU na avaliação. Elaboração de novas diretrizes, porque as demandas da sociedade são constantes, então nós precisamos estar atualizando sem perder o foco. E já quero convidar a todos, é algo que nós zelamos muito, é compartilhar boas práticas, disseminação de boas práticas. Estava conversando com o nosso conselheiro do Paraná, da necessidade de cada vez mais a integração Instituto Rui Barbosa, o IRB, a Tricom, na disseminação de boas práticas. E vai acontecer entre o dia 3 e 4 de setembro, são vários painéis interessantíssimos, vale a pena participar, porque nós vamos estar tratando de questões práticas, não é aquela questão meramente conceitual. Para encerrar, eu deixo uma mensagem do nosso ministro Aires Brito, sempre quando ele vai falar de tribunais de contas, ele fala com muito carinho. Ele trabalhou também nos tribunais de contas, com o Ministério Público. O Estado depende de controles eficazes, adequados, que garantam o exercício constitucional, regulem a democracia e preservem a ordem jurídica, a autonomia e independência dos poderes e sua relação entre eles de forma equilibrada. Quanto maior o desenvolvimento democrático de um Estado, mais eficiente precisa ser o controle de suas finanças públicas. Erra quem pensa que quanto mais estável uma democracia, menos controle. É o contrário. Quanto mais estável a democracia, mais consolidados são os controles. E já se dizia que o poder absoluto corrompe, o poder democrático corrompe democraticamente. É até mais difícil de combater, porque está difuso e temos que dar o exemplo. Acredito que é importante os tribunais que não aderiram, não foi divulgado quem não aderiu ainda, não é isso? Não vamos divulgar agora também,
mas vamos ligar para cada um deles, falar com seus respectivos presidentes. Presidente, vale a pena, porque todos nós temos a ganhar. Consolidar de uma vez por todas essa integração entre governo federal, governos estaduais e os seus respectivos órgãos de controle. Fico feliz também de ter vindo aqui a participação do Conselho Regional de Contabilidade e da Associação dos Municípios. Não nos esqueçamos, nós só vamos conseguir melhorar a questão das finanças se trabalharmos em equipe. Se continuarmos encastelados, nós vamos continuar sempre chegando atrasado e sempre sendo questionado pela população. Será que justifica a existência de órgão, como dizia Rui Barbosa, aparatoso e inútil? Acredito que não. Parabéns a todos. Agradecemos ao conselheiro Carlos Hanna e passamos a palavra ao senhor Gustavo Cesário, diretor executivo da Confederação Nacional dos Municípios, que fará uma breve consideração. Porque há um ano atrás, o Genédio foi lá para a CNM e a gente tentava recontar essa história, não de um ano atrás, mas talvez de mais de 10 anos atrás, mais de 15 anos atrás. A CNM se investiu num software público, acreditando que a gente tinha condição de ajudar os municípios brasileiros a entregar algo mais transparente, alguma facilitador de prestação de contas, algo que pudesse modernizar a gestão, que melhorasse o ambiente de negócio, algo de baixo custo, antes de mais nada, porque a gente sabe quanto se investe em sistema nesse Brasil. E em 2017 nós fechamos esse sonho, nós acabamos com esse sonho. Nós chegamos à conclusão que a CNM nunca vai ter condição de entregar um software público para os municípios brasileiros. Porque depois de investir milhões de reais em software, a gente tinha então entregue para os municípios, recordo o desespero de Bom Despacho, nosso prefeito, que era o nosso piloto, e tomava multa, e mais multa, e mais multa do Tribunal de Contas, e é o comportamento. E aí chegou um orçamento para a gente da empresa nossa de tecnologia, e falava, olha, para vocês continuarem, é mais 15 milhões para vocês só atualizar a PECASP. Eu falei, não, nós não temos condição, nem se a gente juntasse toda a nossa contribuição, a gente dá conta. E se um sistema gasta 15 milhões para atualizar a PECASP, imagina o restante do país. E aí, quando terminou esse sonho, em 2017, falou, não, nós não vamos parar, nós vamos continuar. Não vai ser por meio do software, nós vamos ter que achar outro caminho. E o caminho foi buscado lá. Genédio, ajuda a gente a aproximar dos tribunais de contas, porque a gente precisa ter essa conversa mais próxima. A gente está todo dia tentando defender o prefeito, e alguma coisa a gente tem que fazer por eles. Não tem, temos que buscar esse caminho. E aí, Renato, você me fez lembrar, você fala assim, quanto grave é o município que até hoje não atendeu PECASP entendido, PECASP federado, alguns PECASP. Eu acho que mais grave é ter 37 tribunais todo ano mudando o plano de contas. E pior, e no meio o prefeito, com o Tesouro Nacional, falar, esquece o que o tribunal está fazendo, porque se você não fizer minha matriz de saldo contábil, você vai para o CALC, e todo recurso de transferência, você não vai chegar. Então, nós ficamos no limbo, entre os tribunais de contas e o Tesouro Nacional. Enquanto não se resolve isso, a gente vai sempre obedecer ao Tribunal de Contas. Fala, Didenor, desculpa. Enquanto os tribunais de contas não adotarem matriz de saldos contábeis, a CNM não vai defender matriz de saldos contábeis. A gente, a primeira, está com você. Então, estão lutando, vamos brigando, vamos alterar. Então, esse foi o primeiro sonho nosso. Vamos discutir junto com o Tesouro Nacional e com tribunais de contas a padronização, porque sem isso não dá para falar de modernização de gestão pública nos municípios brasileiros. Nenhum software que consegue ter outro sistema de saúde, educação, e não presta conta do Tribunal de Contas, esquece, joga fora que não presta. Só presta o software que atende prestação de contas aos tribunais. O segundo caminho que nós buscamos, para tentar contribuir com essa discussão, é tentar avançar no Conselho de Gestão Fiscal, que desde 2000 o Tesouro Nacional cumpre o papel, como ela bem colocou, mas um papel que há 18 anos não se regulamenta. Então, hoje, a maior estrutura de
pressão política naquele parlamento, chama Confederação Nacional de Municípios, para que o deputado Hildo Rocha, por meio da lei ordinária, num acordo já alcançado, porque a gente ficava brigando, o tio Denora lá ia para a CCJ, ficava o governo dizendo que não, a gente dizendo que sim, e os dois lutando um contra o outro, falando, não, vamos acabar com isso aí, vamos aprovar, junto. Então tem uma redação, já encaminhei para o Rodrigo, já encaminhei para algum, precisamos de força, está tão difícil votar alguma coisa nesse país, né? Nesse momento, os quórum do nosso Congresso está muito complicado. Então, esse tem sido o nosso pedido de apelo, Tricom. Essa é uma das pautas que a gente precisa estar junto com os tribunais lá para tentar aprovar, porque sem isso a gente vai continuar tendo dificuldade. E o último assunto que a gente quer deixar menção aqui, excelente a apresentação da secretária Ana, brilhante. Os números realmente remostram o quadro brasileiro. Mas aí eu queria entrar na discussão muito rápido que permeia essa discussão, que é programas federais. O programas federais, aí eu concordo com o senhor, Ana, que o CGU, bote lá que a cada 4 municípios, 5 tem algum tipo de desvio. A verdade é que toda política pública desse país virou municipal. O governo nacional lança diretriz, o governo estadual não repassa os recursos, como estamos lá no Minas Gerais, e no final quem faz política pública nesse país é o município. E aí é normal, é natural, que de todos os gestores públicos, quem vai para a cadeia é o prefeito. Porque ele que executa a política, ele que faz a política pública. A gente discorda do estudo da CGU, ele pegou 220 municípios só, foi uma amostragem muito pequena e já pré-selecionada. Mas a gente não discorda das dificuldades que os nossos gestores municipais enfrentam, a falta de equipe, a falta de estrutura, que a pouco, né, o Renato, no quadro, o Renato já relatava muito bem isso. A verdade é que de 15% de recursos que a gente recebe de transferência, modalidade 40, a gente está gastando 60%, 70% do nosso orçamento em programas federais. Ou seja, na ótica da despesa, nosso dinheiro vai todo com o programa federal. E aí a autonomia municipal não dá para falar. Autonomia do quê? Se você assenta uma cadeira e você já é obrigado. E o que a Ana falou demonstra que a situação vai ficar pior. Ou seja, a tal desvinculação de receita obrigatória significa que o governo está tentando achar a forma de cortar. Se hoje ele repassa 0,36 centavos para a merenda, num custo real de R$ 5,00, ou seja, se a gente assume 4,50, quer dizer que ele não precisa reduzir o repasse, não. Ele pode continuar pagando 0,36 centavos por mais 20 anos, que é o que ele vai fazer. Ele não tem dinheiro para aumentar, ele não vai aumentar, mas a inflação vai corroer e daqui a pouco a merenda escolar, que custa para a gente R$ 5,00, vai custar 10. E o governo federal vai continuar pagando 0,36 centavos. E aí os programas federais, que já é uma dificuldade no limite do pessoal, vai ficar não 60%, vai ficar 100%. Então, essa discussão que a gente, talvez, Hanna, a matriz pode até trazer dificuldades sobre isso. Essa padronização da interpretação do limite do pessoal, talvez seja até uma preocupação nossa, Denora, porque a gente sabe que tem estados brasileiros que estão gastando 70%, 80% do limite pessoal. Sabemos que nós não podemos gastar mais, o momento é enxugar, presidente Sérgio falou isso, o momento é enxugar a folha, a gente também quer isso. Mas não dá para que a injustiça, a incompetência do aparato, do aparelho do Estado, tenha como resultado o prefeito na cadeia. Isso não pode acontecer. Eu sei que o prefeito não vai com uma arma na cabeça, mas ele está com muita vontade de ter condição, ainda que não tenha uma equipe estruturada como vocês têm, ainda que não tenha um auditório, uma capacidade técnica como vocês estão. E aí agrada muito, e assim termino, Rodrigo, com as palavras da tempestividade, do preventivo. Está na hora, e sei e vejo o reforço dos tribunais de contas, de irem auxiliar, irem contribuir, para ver se alguma coisa desse país melhora junto, num trabalho conjunto. E essa é a nossa predisposição, Ana, aqui na palavra do nosso diretor, do nosso presidente Harold, a Confederação Nacional de Municípios, de forma muito humilde e sutil, quer contribuir, está disposto a contribuir, e queremos estar parte desse acordo de cooperação. Só acho, e assim termino, que falava com o Rodrigo, que não existe 2 caminhos para a matriz de saldo contábeis. Só existe um caminho, que é prefeito alimentar para o tribunal e o tribunal passar a matriz de saldos contábeis. Porque, caso contrário, nós não temos condição, ou seja, se pressupor que tribunal não tem condição de prestar contas para a matriz de saldos contábeis, mais difícil ainda é pressupor que os municípios brasileiros vão ter condição. E o resultado disso é o seguinte: ou a gente presta para o tribunal e não atende o Tesouro Nacional, o Tesouro Nacional bota a gente no calque, e essa é a dificuldade. Obrigado mais uma vez por tudo. Tá? Agradecemos ao senhor Gustavo Cesário e passamos a palavra ao vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, o conselheiro Domingos Taufner, para as considerações finais.
Olá, boa tarde. Tivemos aqui um evento muito importante para o controle social das contas públicas. Tivemos a brilhante palestra da Ana Paula Vesco, que deu um panorama realista de nossa triste realidade fiscal. E o desafio que temos pela frente é enorme. Também tivemos depois as falas da Gildenora, do Renato Pérez, da Secretaria do Tesouro Nacional, e também, falando o nome completo aqui, do Rodrigo Lubiana Zanotti. Alguns conhecem por Rodrigo, outros por Lubiana, e agora alguns por Zanotti. Então, que é aqui do tribunal e que é um dos que coordena todo esse processo. Concluindo aqui, tivemos a fala do conselheiro Carlos Hanna, representando a Tricom, e que abordou sobre o fortalecimento do Sistema Nacional de Controle Externo. Registrou também o conselheiro Carlos Hanna que o combate à corrupção não pode ser esquecido. Ele está junto com outros temas do controle. E fez também um importante registro aqui do grupo que iniciou o Sistema Cidades em 2012. Importante isso, as pessoas que começaram, e hoje, 6 anos depois, esse sistema está dando os frutos, e agora um sistema compreensível para a sociedade. E ao final tivemos aqui o representante da CNM, que enalteceu a integração entre o TC e a STN, dentre outras questões. Estamos aqui disponíveis para debater outros temas que foram levantados aqui, que é de interesse dos prefeitos, dos estados e com certeza também do Tribunal de Contas. Então, ao fim, quero aqui também registrar, realmente nós temos muitos desafios pela frente, e o conselheiro do Tribunal de Contas de Santa Catarina, Vandal, que está aqui, levanta aí para... Por que eu estou apresentando o conselheiro de Santa Catarina? É porque teremos, no mês de 26 a 30 de novembro, o encontro da Tricom em Florianópolis, com o tema O Futuro dos Tribunais de Contas, Inovação, Integração, Prevenção e Eficiência, de 26 a 30 de novembro. Estão convidados conselheiros substitutos, membros do Ministério Público de Contas, servidores do Tribunal de Contas e também outras entidades que tiverem interesse devem procurar a Tricom. Teremos vários palestrantes, por exemplo, dentre os vários aqui, o Ricardo Noblat, que é da revista Veja, na conferência de abertura. E também, na abertura, teremos uma apresentação do Balé Bolshoi de Santa Catarina. É um estado de grande questão, a questão cultural lá é muito forte. Teremos na abertura. Teremos outros palestrantes de renome, Ronaldo Lemos, da Folha de São Paulo, conselheiro João Figueiredo, presidente do Tribunal de Contas de Portugal, Jorge Mussi, ministro do STJ, Cláudia Costin, da FGV. E também no final do segundo dia, teremos uma mini Oktoberfest, tradição do estado de Santa Catarina. E a conferência de encerramento será feita pelo ministro aposentado do STF, Nelson Jobim, com o tema Os 30 anos da Constituição de 88 e a conjuntura atual. Muito obrigado aí pela presença de todos e todas nesse evento. Agradecemos ao conselheiro Domingos Taufner pelas considerações e, neste momento, encerramos o seminário Tribunais de Contas e Tesouro Nacional, Fiscalização a Tempo e a Hora. Lembramos que os certificados deste evento ficarão disponíveis no portal da Escola de Contas a partir desta quarta-feira. Uma boa tarde a todos.